Oi galerinha, tudo bom com vocês? Eu sou a Tata Oliveira, sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Se você for novo, se inscreve nesse nome, inscrever-se, ative o sininho de notificação e também deixe o teu joinha. Bom, se você não me segue lá no Instagram, você não tá sabendo que eu deixei uma caixinha de perguntas lá para que vocês pudessem fazer perguntas sobre o uso do CPAP. Mas para entender o CPAP, vocês precisam entender o real motivo do uso do CPAP. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho duas crianças com picnodisostose e elas têm probabilidade de ter apneia. Além da síndrome da picnodisostose, que eu vou deixar linkado aqui um vídeo explicando um pouco sobre a picnodisostose, eles também têm uma adenoide e uma amígdala e a gente tá só esperando passar esse momentinho de isolamento social por conta dessa pandemia pra gente retomar o tratamento e fazer a cirurgia, né, e ter um avanço na qualidade de vida deles. Bom, então se o vídeo hoje, se você é inscrito aqui no canal e eu peço que vocês assistam o vídeo, observem tudo que eu vou falar com atenção, lembrando que eu não sou médica, lembrando que nada que eu falar aqui muda um relatório, uma avaliação médica, tá bom? Então eu vim compartilhar um pouco do que eu sei sobre a apneia obstrutiva do sono, que é o vídeo de hoje, e como é um assunto bem demorado, bem cheio de coisas, para vocês entenderem até o CPAP, vocês precisam entender o porquê do CPAP. Então assim, lá eu venho recebendo sempre no direct algumas procuras de informações de algumas mães e elas vêm relatando pra mim que às vezes sentem medo porque pesquisam no canto, pesquisam em outro, e aí eu decidi vir gravar o vídeo do início, então vai ter uma continuidade. Se você assistir esse vídeo, você tem que assistir o outro pra você entender tudo que eu vou falar. Então assim, se você assistiu uma sequência que não seja essa daqui do início, você vai ficar meio confuso. Então eu te convido a você se inscrever aqui no canal, tá bom? E assistir os próximos vídeos que eu vou deixar aqui. O assunto hoje é sobre a apneia obstrutiva do sono. O que seria a apneia obstrutiva do sono? A apneia é uma dificuldade, é um problema da passagem de ar à chegada nos pulmões. A apneia é um problema que afeta a respiração durante o sono. O ar não chega nos pulmões enquanto você dorme. A apneia quer dizer uma parada na respiração por pelo menos 10 segundos. Sim, a pessoa para de respirar enquanto está em apneia. Tanto a criança como o adulto tem durante a noite essa dificuldade de respirar enquanto dorme e leva a vários problemas. Uma criança com várias apneias, frequentes apneias, tem uma qualidade de sono muito ruim, muito baixa, prejudicando ela no seu dia a dia. Com o tempo, a apneia obstrutiva do sono, se não tratada, resulta em vários problemas de saúde. Cerca de 10% das crianças que roncam, 1 a 3% vai ter apneia obstrutiva do sono. Então, o ronco não qualifica uma pessoa como tendo apneia. Então, vamos lá para as causas da obstrutiva do sono, AOS? Na maioria das vezes, as causas para uma apneia são fatores de risco, podendo ser um ou mais fatores que ocasionem essa apneia. Muita atenção nos fatores de riscos. Um fator bem comum de risco em crianças são amígdalas e adenoides crescidas. A amígdala e a adenoide, glândulas linfáticas que ficam por trás da garganta, na parte tanto direita como esquerda da garganta, e a adenoide fica por trás do nariz. A olho nu não dá pra gente ver, mas com o exame de videolaparoscopia ou nasolaparoscopia dá pra perceber esse crescimento dessa carninha esponjosa. Na maioria das vezes, um dos fatores primordiais assim para ter uma apneia em criança são o crescimento dessas amígdalas e dessa adenoide, mas também existem outros fatores. Existem crianças que têm adenoide e têm amígdalas crescidas e que não tem a apneia, tá bom? Só para deixar claro aqui, porque nem todo mundo que tem adenoide e amígdalas crescidas vão apresentar apneia. Porém, todos que têm apneia e têm adenoide e amígdala, esse é um dos fatores, tá? Mas nem todos que têm vão ter apneia.
Problemas como alergia, refluxo gástricos e infecções frequentes pode ocasionar de crescer essa adenoide e essa amígdala. A obesidade também é um fator de risco para a apneia. Então vamos ter cuidado com nossas crianças para não ficar tão gordinhas. Esse fator que eu vou falar aqui é o fator do tônico muscular. Algumas crianças não têm força no músculo do rosto, do pulmão, não conseguem respirar sozinhas. Na maioria das vezes, essas crianças têm alguma paralisia cerebral ou alguma deficiência, mas também algumas pessoas que tomam medicação, alguns adultos que ingerem bebida alcoólica ou que façam uso de medicações, eles também podem ter essa fraqueza no músculo e não fazer uma respiração. Então é muito importante que a gente leia a bula das medicações dos nossos filhos, porque lá na bula tem descrito o que pode acontecer, os efeitos colaterais. Mas na maioria das vezes esse tônico muscular fraco é mais em crianças com paralisia cerebral. Síndromes genéticas também são fatores de risco para a apneia, como a síndrome de Down. E pessoas com deficiências genéticas, que têm uma anomalia genética tanto no rosto como na garganta. A maioria das pessoas que tem picnodisostose tem muita propensão a ter por conta da face e também por conta da fenda glótica. Então, quando a criança dorme, na maioria das vezes o ar não entra da maneira certa e aí tem uma apneia. Algumas doenças ou alguns problemas neurológicos também podem te levar a uma apneia. E histórico familiar. É bem raro as pessoas que têm algum histórico familiar para apneia, mas não está dispensado dentre esses fatores de risco. E agora a gente vai falar como eu posso descobrir que o meu filho ele tem apneia. Nossos filhos, eles podem dar diversas pistas pra gente, mas precisamos ficar sempre atenta a elas, porque muitas vezes passam despercebida. E na maioria das vezes a gente conhece apenas o ronco como um fator de risco para uma apneia. O ronco, ele pode ser alto e vir diversas vezes durante o sono da criança. Então vai ter noite que eles vão roncar mais e em outras eles quase não vão roncar. Ou então eles começam sem o ronco e depois começam a roncar, tá bom? Isso é muito variado, mas também é um dos fatores. Ruídos de sufocamento, na hora de respirar e inspirar, é como se a pessoa estivesse sufocando, como se tivesse alguma coisa prendendo a respiração. Pausas na respiração, por um bom tempo a criança fica ali bem estátua, como se não estivesse respirando, e aí volta de uma vez com aquele ruído de sufocamento, ou então como se tivesse, como se alguma coisa estivesse tampando. Normalmente, uma pessoa, quando está em apneia, ela ronca muito e depois ela tem essa pausa. E aí, quando ela volta de uma vez. Dificuldade de respirar pelo nariz. Então, quando ela começa a dormir, ela tem essa dificuldade de respirar pelo nariz e ela fica com a boquinha aberta. Algumas crianças têm tanto problema respiratório, tem uma adenoide tão grande ou alguma deficiência física no rosto, ou alguma anomalia, que elas também ficam um dia. Normalmente são crianças que já têm uma adenoide bem grande ou uma amígdala, e não é só na apneia que elas ficam com essa boquinha aberta. Então a gente tem que ficar prestando atenção a isso. Acordar frequentemente durante a noite. Normalmente as crianças que têm apneia, elas não dormem que preste, elas ficam muito agitadas na hora do sono, elas acordam muitas vezes chorando, são muito agitadas, tem tremores na pálpebra, tem tremores nas pernas, é como se estivesse tendo um pesadelo, mas na verdade isso são sim fatores da apneia. Como falei, movimentação, agitação durante o sono. Urinar na cama, principalmente quando a sua criança já é bem crescida, já passou desse período de fralda, já não usa mais a fralda e mesmo assim ela continua fazendo xixi quase toda noite. E esse mau sono, gente, ele vai trazer um dia péssimo para nossas crianças. Esse dia não vai render, nossas crianças vão ter dificuldade de ficar acordado, vão ficar enjoado, dores de cabeça no período da manhã, dificuldade de ir para a escola, dormir fora de horário. Às vezes a mãe é chamada na escola porque a criança chegou na escola e foi lá e dormiu na hora da aula. E aí a gente pensa, oxe, mas eu coloco meu filho para dormir 8 horas, 9 horas da noite, ele dormiu a noite inteira, por que esse menino tá assim? Será que ele dormiu a noite toda?
Porque na apneia você não consegue entrar no sono profundo. E aí, se você não entra no sono profundo, você não mata o seu sono, você não descansa a noite bem. Crianças hiperativas, agitadas demais, crianças mal-humoradas, também pode ser uma característica de que está tendo a apneia durante a noite. A apneia, quando não tratada, ela pode levar a alguns problemas de saúde mais cedo ou mais tarde. E se a criança já tem alguma doença, já tem alguma síndrome pré-existente, ela vai se agravar por conta dessa apneia. Então a apneia ela precisa ser tratada. Como que eu faço descobrir se o meu filho tem apneia e qual médico que eu posso procurar, Tatá? Bom, gente, vocês podem observar, como eu falei, o sono do filho de vocês. Podem gravar o sono dos filhos de vocês para ver como é. Se eles têm essas inquietações, essas características, e procurar um médico, pode ser o pediatra. E aí você leva as suas queixas para ele, se os seus filhos se enquadram nesses sintomas que eu te falei, nesses fatores de risco. Se você tá tendo essa suspeita, você pode levar ele pro seu pediatra. E aí, se ele vê que realmente tem fundamento todas as suas queixas, ele vai te indicar um otorrinolaringologista, tá? Ou então, se você já tiver acesso a um otorrino, ele vai te avaliar, ele vai avaliar o teu filho. É lógico que se você tiver as imagens vai ser muito mais fácil para ele. E aí ele vai te pedir um exame de polissonografia. Bom, a polissonografia é o assunto do nosso próximo vídeo e eu te espero lá pra gente bater um papo sobre ela, tá bom? Então, muito obrigada por você ter assistido até aqui. Deixa o teu joinha, se inscreve aqui pra você não perder o nosso próximo assunto. Até mais, gente. Tchau, tchau.